Olá, boa noite. Boa noite. Presidente e governadores debatem soluções para incêndios na Amazônia. E Jair Bolsonaro diz que aceita discutir recursos do G7 se Macron retirar insultos. Relatório da reforma da Previdência entregue ao presidente do Senado. Estimativa é de economizar 1,3 trilhão de reais em 10 anos. Ataques provocam mais de 50 mortes na Síria. Polícia encontra mais de 5 milhões de dólares em operação contra o tráfico internacional de drogas. Hoje, o presidente Donald Trump elogiou a atuação de Jair Bolsonaro para resolver o problema das queimadas na Amazônia e disse que o presidente brasileiro tem apoio total dos Estados Unidos. Hoje, Bolsonaro se reuniu com representantes de 9 governos de estados da Amazônia Legal. A reunião aconteceu no Palácio do Planalto com representantes dos governos dos estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins. Durante o encontro, o governador do Pará, Helder Barbalho, defendeu o uso dos recursos de outros países para combater os incêndios florestais e afirmou que não concorda com as atitudes do presidente da França, Emmanuel Macron, de sugerir um processo de internacionalização da Amazônia brasileira. Se quiser fazer no âmbito das Amazônias vizinhas, cada um é responsável pelos seus territórios, mas a Amazônia brasileira, nós temos que ter a estatura de liderar e coordenar este processo. Mas acho, presidente, que não é correto da nossa parte, falo pelo estado do Pará, nós abdicarmos de receita, nós abdicarmos de recurso. Todos nós sabemos as dificuldades fiscais que nossos estados têm. Se existe recurso disponível no Fundo Amazônia, acho que nós temos, aos moldes da gestão nacional, nós devemos utilizar estes recursos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que será encontrada uma solução para a crise e citou mais uma vez o presidente francês Emmanuel Macron. Segundo Bolsonaro, ninguém é contra dialogar com a França. E pessoas com pensamento como o senhor Macron, ele deve pensar 2, 3 vezes antes de querer sair de uma situação complicada que se encontra, de uma rejeição enorme no seu país, até mesmo cerrando conosco. Ninguém é contra aqui dialogar com a França, em hipótese alguma. Agradecemos o trabalho do G7. Mais cedo, o presidente Bolsonaro falou que só aceitará discutir o recebimento de 20 milhões de dólares dos países do G7 para ajudar no combate às queimadas, se Macron pedir desculpas por ter dito que o presidente brasileiro mentiu para ele sobre a questão do meio ambiente em reunião do G20 em Osaka, no Japão, em junho deste ano. Bolsonaro nega. Nas redes sociais, o chefe de Estado brasileiro ganhou um apoio de peso em relação aos incêndios na Amazônia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou Bolsonaro por seu esforço em resolver o problema das queimadas. No Twitter, Trump afirmou que a administração de Bolsonaro tem o apoio total e completo dos Estados Unidos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, admitiu pela primeira vez que sabia da existência da propina de 1%. A chamada taxa de oxigênio era cobrada sobre as intervenções na Secretaria de Obras, envolvendo o direcionamento de licitações do programa Bairro Novo, voltado a obras em municípios da Baixada Fluminense. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal, o ex-governador apontou que os operadores da propina seriam o ex-governador Luiz Fernando Pezão e o ex-subsecretário de Obras Hudson Braga. O relatório da reforma da Previdência foi entregue hoje à tarde ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM. No texto entregue pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, foram apresentadas novas fontes de arrecadação. E as mudanças no BPC, benefício de prestação continuada, ficaram de fora. Gereissati também sugeriu a inclusão dos estados e municípios na reforma por meio de uma PEC paralela, que, caso seja aprovada, vai trazer uma economia de mais de 1,3 trilhão de reais, valor maior do que os 930 bilhões de reais previstos no texto da Câmara dos Deputados. A apresentação da PEC paralela ainda vai depender da coleta de assinatura de 27 senadores. A inclusão dos estados e dos municípios na votação dessa reforma, ela não pode ser uma reforma pela metade. Equilibrar as contas do Estado brasileiro, do governo federal, seria muito ruim se nós não pudéssemos fazer
esse mesmo ajuste, ou pelo menos dar a oportunidade para esses estados e municípios aderirem a esse programa, que é uma novidade no relatório do senador Tasso Gereissati. Outra mudança sugerida foi em relação à pensão por morte. O relator não aceitou que o pagamento possa ser inferior a um salário mínimo. Tasso explicou ainda que, apesar de haver em seu texto pontos que podem elevar a despesa previdenciária para beneficiar a população mais carente, há a opção de criar 2 novas fontes de recursos. Nós vamos colocar para discussão na CCJ e no plenário pontos que vão elevar de uma maneira relevante a receita, como a contribuição previdenciária, não é imposto, contribuição previdenciária de entidades filantrópicas, com exceção das Santas Casas e de assistência social, que cobram dos seus usuários e não contribuem para a Previdência. Isso é um dado importante. Se houver acordo entre os líderes, a leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça deve acontecer ainda nesta semana. Não acredito que vamos ter dificuldade. Se houver dificuldade da leitura amanhã, nós já estamos combinando aqui com o presidente, com o relator, preparados para convocar uma extraordinária ou na quinta ou na sexta-feira desta semana. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entrou na mira da Polícia Federal. Ele é investigado no caso das delações da Odebrecht. Em relatório conclusivo, a PF atribuiu ao deputado os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e Caixa 2. Segundo a Polícia Federal, o nome de Maia aparece nas planilhas de pagamento de propina da Odebrecht com o apelido de Botafogo. A investigação concluiu que o presidente da Câmara teria recebido R$ 350 mil nas eleições de 2010 e 2014. Parte dos recursos teria sido repassada pelo grupo Petrópolis, a mando da Odebrecht, para dificultar a identificação do verdadeiro doador. A operação é chamada pela Polícia Federal como Caixa 3. O caso agora está nas mãos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Segundo determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Dodge tem 15 dias para decidir se oferece denúncia. Rodrigo Maia já se manifestou anteriormente sobre as investigações e negou qualquer ilegalidade. A Petrobras confirmou hoje um vazamento de óleo em uma plataforma na Bacia de Campos. O volume estimado é de 6 mil litros, além do vazamento identificado e já recolhido. Em nota, a Petrobras acrescentou que o recolhimento e a dispersão do óleo estão sendo feitos por 7 embarcações e um helicóptero para sobrevoo. A Polícia Federal fez hoje 2 operações contra o tráfico internacional de drogas em 3 portos do país. 22 pessoas foram presas e mais de 5 milhões de dólares apreendidos. Batizada de Albavírus, que em latim significa vírus ou veneno branco, a operação cumpriu 42 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão temporária em São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia contra uma organização criminosa. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de mais de 23 milhões de reais em imóveis. Os alvos são criminosos que usam terminais nos portos de Santos, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina. Durante a ação da PF, os agentes encontraram dinheiro em espécie dentro de malas e mochilas. Segundo as investigações, os criminosos usavam contêineres dos portos para transportar drogas para diferentes partes do mundo. Para isso, eles usavam empresas de fachada. Em alguns casos, a droga era escondida sem que os verdadeiros donos das cargas soubessem o que estava acontecendo. As investigações começaram no Guarujá, litoral paulista, quando foi identificado um dos integrantes da organização criminosa. Além disso, a polícia rastreou bens adquiridos com o lucro do tráfico. Mesmo com um leilão extra realizado pelo Banco Central, o dólar fechou em alta hoje. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,5%, vendida a R$ 4,15. A indústria de máquinas e equipamentos recuou 5% em julho em comparação ao mesmo mês de 2018. Em compensação, o resultado foi 2% melhor do que na comparação com o mês anterior, junho. E o setor criou 8 mil postos de emprego este ano. A informação foi divulgada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos.
A Prefeitura de São Paulo decidiu destravar os investimentos para a construção da casa própria. E além de menos burocracia, a ideia é investir em privatizações, incluindo a do Parque do Ibirapuera. O anúncio foi feito durante a 16ª Convenção do Secov, o Sindicato da Construção Civil, com a participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. As áreas onde são construídos novos imóveis acabam passando por longo processo de degradação por causa da burocracia. O licenciamento ambiental hoje tem levado 2, 3, 5, por vezes mais anos. E depois de tudo isso, ele ainda corre o risco de ser contestado, de ser embargado, de ser cassado. Isso não nos permite ter segurança jurídica. E é isso que precisa mudar. A cidade, eu tenho visto esse movimento de adensamento ou tentativa de canalizar para o centro que tem infraestrutura, que já está consolidado, que poderia estar sendo utilizado, melhor utilizado, diminuindo a capacidade ociosa das suas construções, ou tendo regras de mercado que permitam que o próprio setor reconstrua o centro. Basta tirar o limite do coeficiente de aproveitamento, gabarito, deixa construir a forma que o mercado achar mais adequado. Uso misto, residencial, comercial, quantidade de piso, garagem. O poder público não tem que se meter nisso. O prefeito Bruno Covas falou sobre a importância da parceria com o setor para ajudar a criar oportunidades de emprego e diminuir as dificuldades que a população mais carente enfrenta para ter acesso à moradia. Estamos em fase de elaboração do decreto que traz para a cidade de São Paulo uma inovação dada por uma lei sancionada agora em agosto pelo presidente Bolsonaro, que dispensa o habite das unidades habitacionais de um pavimento, construídas em até 5 anos. A Prefeitura também quer repassar algumas unidades da cidade para a iniciativa privada, para ajudar a acertar as contas. Um exemplo é o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. Hoje, a Prefeitura gasta 23 milhões de reais por ano com a manutenção do parque. Se nós somarmos o que a cidade vai deixar de gastar com o Parque Ibirapuera pelos próximos 35 anos, prazo da concessão, o investimento que vai ser feito naquele espaço pelo concessionário, a outorga fixa, a outorga variável e o ISS que vai ser cobrado ali, nós chegamos a um montante de 1.650 bilhões de reais de ganhos para a cidade de São Paulo só com a concessão do Parque Ibirapuera. Uma parceria entre a Casa da Acolhida e a Vara da Infância e Juventude de Dourados, Mato Grosso do Sul, permite que famílias possam acolher crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. É dessa forma, eles podem ter de volta a sensação de como é viver em um ambiente seguro e cheio de amor. Acalentar crianças e adolescentes que estão em situação de risco ou vulnerabilidade. São algumas das ações das famílias acolhedoras que, como recompensa, recebem muito amor. Foi assim com a dona Maria Zilda, que abriu as portas de casa e do coração para acolher. Ele é comportado, ele me respeita, ele me obedece, graças a Deus. E a estudar assim, né, e agora, igual nas férias, ele não sabia ler, né? Daí nas férias a gente fez umas trocas, né? Daí agora, graças a Deus, ele já está lendo. A intenção do serviço é reajustar crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retirados do convívio com as famílias biológicas, mas mesmo assim deixá-los em ambientes familiares. A família acolhedora recebe uma bolsa auxílio. É bom destacar que bolsa auxílio não é salário. Quando você entra ao serviço família acolhedora, você não gera qualquer vínculo empregatício, né, com o município, mas você presta um serviço e por esse serviço recebe uma bolsa auxílio, bem como as crianças acolhidas também vão receber uma bolsa auxílio que vai ser administrada pela família acolhedora. Tanto as famílias que acolhem, bem como os acolhidos, são assistidos por psicólogos e assistentes sociais. A gente vai buscar entender se está havendo alguma dificuldade de relacionamento entre a criança e essa família, o que vem acontecendo, o que a família tem sentido desse acolhimento, para a gente conseguir entender se o processo de adaptação está sendo saudável também, né? Que isso é importante tanto para a família
como para a criança também. Atualmente, 5 famílias estão habilitadas para acolher os menores aqui em Dourados, 4 já com crianças assistidas. E veja a seguir, confrontos na Síria deixam mais de 50 mortos. Os detalhes em instantes. Até já! Violentos combates entre forças governamentais e rebeldes na província síria de Idlib, na fronteira com a Turquia, deixaram pelo menos 51 mortos. Os ataques rebeldes coincidem com a viagem do presidente turco a Moscou. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Recep Tayyip Erdogan se encontrou com Vladimir Putin e eles decidiram tomar medidas conjuntas destinadas a erradicar terroristas em Idlib. Parte da região de Alepo e Latáquia estão sob controle do Hayat Tahrir al-Sham, ex-braço sírio da Al-Qaeda. Na semana anterior, as forças do governo retomaram a cidade de Khan Sheikhoun e de localidades de Hama. A ofensiva governamental foi realizada apesar de um acordo sobre uma zona desmilitarizada negociado por Rússia e Turquia para separar forças leais ao regime dos insurgentes. Nos últimos meses, quase 900 civis já morreram na Síria. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu ao governo dos Estados Unidos que dê o primeiro passo com a retirada de todas as sanções contra seu país, um dia depois do presidente americano Donald Trump considerar possível uma reunião com o colega iraniano. Rouhani insistiu que a chave para uma mudança positiva está nas mãos de Washington e demonstrou disposição para negociar com os americanos, o que provocou críticas da ala ultraconservadora na República Islâmica. Mas ele destacou que os Estados Unidos devem voltar a seus compromissos sobre o acordo nuclear. Enviados das Nações Unidas, representando as 3 principais potências da União Europeia, condenaram a Coreia do Norte por seus planos de desenvolver ogivas para novos lançamentos. A Alemanha, a França e Grã-Bretanha criticaram em uma declaração conjunta os repetidos lançamentos provocativos de Pyongyang como violações das resoluções do Conselho de Segurança. O ministro da Defesa do Japão disse que mísseis de curto alcance podem fazer trajetórias que não são previsíveis e que escapariam da defesa antiaérea do país. A China criticou o apelo dos países membros do G7 para que se evite a violência nos protestos de Hong Kong e pediu que parem de interferir nos assuntos alheios e de preparar em segredo atividades ilegais. O texto final da reunião reafirma a importância da Declaração Sino-Britânica de 1984 sobre Hong Kong. A declaração garante por 50 anos um estatuto de autonomia para a ex-colônia britânica, estabelecido no princípio Um País, Dois Sistemas. A nave Soyuz com o robô humanoide Fedor a bordo atracou com sucesso na Estação Espacial Internacional após uma tentativa que não deu certo no final de semana. No Twitter, o robô pediu desculpas pelo atraso e afirmou que já está pronto para trabalhar. Com 1,80 m de altura e 160 kg, Fedor é capaz de imitar os movimentos humanos. Ele terá como missão ajudar os astronautas em suas tarefas, mas não poderá se movimentar livremente pela estação. Comer uma maçã pode atrapalhar a absorção de medicamentos que combatem o resfriado. Parece mentira, mas não é. Existem alimentos que cortam o efeito de alguns remédios e, além de não combaterem uma febre ou infecção, podem provocar sequelas. O Reginaldo está na farmácia em busca de alívio para uma dor de cabeça. Por isso comprou esse remédio, que tem na fórmula uma substância chamada paracetamol. Mas o que ele não sabe é que depois de tomar o medicamento, não deve comer uma simples maçã. A fruta tira o efeito da substância. Não sabia. E por coincidência, você está me perguntando, um dos alimentos que eu como todo dia, quase todo dia, é maçã. E com certeza eu já tomei paracetamol e comi maçã logo em seguida. E não sabia que a combinação não era boa. Assim como o Reginaldo, muita gente não se dá conta, mas a alimentação pode ter influência direta no efeito dos remédios. Uma refeição inadequada pode cortar a ação do medicamento. Ou pior,
causar efeitos colaterais indesejáveis, como intoxicação e, em casos mais graves, até a morte. É um exemplo simples, um indivíduo que toma muito café, muita cafeína, e tem algum problema respiratório, está usando teofilina, a cafeína aumenta o efeito da teofilina, há uma potencialização. Então pode haver efeitos adversos no sistema cardiocirculatório. Um dos exemplos mais conhecidos é o da pectina, fibra encontrada em frutas como maçã, ameixa e goiaba. Essa substância pode dificultar a absorção de remédios à base de paracetamol, que servem principalmente para curar resfriados. As folhas verdes são outro exemplo. Alface, espinafre e brócolis são ricos em vitamina K e por isso devem ser evitados por pacientes que usam medicamentos anticoagulantes. Quem gosta de queijo e leite deve ficar atento aos antibióticos com tetraciclina, muito comum no tratamento de espinhas e infecções urinárias. O cálcio desses alimentos pode anular o efeito da fórmula. Você sabia que uma maçã, por exemplo, pode cortar o efeito de um medicamento? Não, não sabia. Eu gosto de comer maçã. Tenho preguiça de comer para tirar a casca. Não sabia, não. Ficar sabendo agora dessa informação, lhe preocupa? Não, o médico nunca falou nada, não me preocupo, não. E um dos grandes problemas é que, em alguns casos, a bula dos remédios não informa os pacientes sobre os riscos. Cabe ao profissional da saúde, seja um médico ou farmacêutico, orientar as pessoas. O farmacêutico, ele está aqui, né, para a população, para tirar todas as dúvidas referente à medicação, tá? Para isso nós temos, né, os nossos DEFs, nossos estudos científicos, onde a gente vai estar consultando para poder orientar o paciente se pode ou não tomar com algum alimento, né, ou com alguma alimentação. A recomendação feita pelos especialistas é que o remédio seja tomado ou 1 hora antes ou 2 depois da refeição e sempre com água, nunca com outros tipos de bebida, como suco, refrigerantes e café. Existem alguns produtos farmacológicos, alguns medicamentos, que eles agridem a mucosa do estômago, do intestino. Então, para que isso não ocorra, é aconselhável que o indivíduo ingira algum alimento antes de utilizar o medicamento. Esses medicamentos, como exemplo, são os anti-inflamatórios, os esteroidais, que são derivados de esteroides, e os não esteroidais. O Adailton também desconhecia o risco de misturar alguns alimentos e remédios, mas agora vai ficar atento, tanto à bula quanto ao cardápio. Eu vou consultar para ver se existe algum antagonismo com o remédio, entre o remédio e a alimentação que eu vou fazer. É importante saber, né? É importante saber, claro. Afinal, também tomar o remédio e perder o efeito não vale a pena. Exato, não vale a pena. Perder tempo, né? Perder de tempo e dinheiro. E agora uma última notícia, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou hoje a sentença de 11 anos de prisão do então juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Os ministros entenderam que Bendini, por ter sido delatado, tinha o direito de falar por último no processo em que foi condenado. Ele chegou a ser preso em 2017, mas foi liberado por decisão do STF. E a gente termina essa edição com imagens de 4.000 tartarugas que foram contrabandeadas para a Rússia em um caminhão. Elas estavam escondidas entre repolhos. O motorista alegou que não sabia da carga e não conhecia o dono dos animais. Especialistas disseram que a espécie é rara e pode custar mais de 115 mil dólares. Todas as tartarugas já estão em segurança e voltaram para o Cazaquistão, onde nasceram. Uma ótima noite para você, até amanhã. Boa noite, até amanhã.